Boa noite. Que a paz seja nessa casa. Me chamo Paulo Bonfim e a gente vai fazer a palestra hoje com o tema Amai os vossos inimigos. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Tá? Quando eu vou dar algum tema, assim, às vezes eu converso com algumas pessoas sobre o Evangelho e é curioso, né, ver como que a percepção das pessoas sobre as passagens do Evangelho, sobre o que Jesus disse, né? E em alguns casos, Jesus se usou de expressões muito fortes para ilustrar o que é o reino dos céus, o que é a vida extracorporal, o que é a vida espiritual, né? Como seria um mundo espiritual. E ele falou de inferno, ele falou de tormentos, ele falou de anjos, isso e aquilo, mas para ilustrar aquilo. Então, para ilustrar esse outro mundo que não era visível, que não era tangível, que não era palpável aos homens, ele se usou de expressões muito fortes, né? E ele também usou, e essas expressões fortes não são literais, né? Não são para ser seguidas, observadas ao pé da letra, né? Porque ele está tentando ilustrar algo que a gente não consegue ver, né? E sentir. Mas ele se usou também de outras expressões fortes para dizer qual é a regra de conduta que nós devemos ter para com os nossos semelhantes. Qual é a regra de conduta que nós devemos ter para conosco? Como nós devemos agir e ter a moral. E às vezes algumas pessoas confundem e dizem, mas Jesus disse tal coisa, mas é que ele usava expressões fortes. Mas ele não só disse essas coisas do mundo material, do nosso dia a dia, do cotidiano. Ele as fez, ele executou. E eu vou ler um trechinho para ilustrar isso aqui. Isso aqui é uma expressão forte. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá ok? Jesus disse, em Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42. Ele disse assim, ó: Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo para não resistires ao mal que alguém queira lhe fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe também a esquerda. E se alguém demandar convosco para tomar a vossa túnica, abandona-lhe também a vossa capa. E se alguém quer fazer você andar 1000 passos, anda com ele ainda mais 2000. Dá àqueles que pedem e não repilam aqueles que queiram tomar emprestado. Muito forte isso. Alguém hoje já tomou na direita e esticou à esquerda para tomar de volta? Difícil, né? Vocês acham que ele estava falando figurativamente ou ele estava pedindo isso de uma forma literal? Literal? Acho figurativo? Tá ok. Um amigo meu, ele falava uma coisa muito interessante, né? Às vezes a gente conversava sobre as coisas. O Espiritismo elegeu o Cristo como modelo moral com base nas explicações que os Espíritos deram, né? Kardec conversando lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais e a lei natural, e falando como deveriam ser as coisas, a relação entre as pessoas, a relação, como é o melhor jeito então de que as pessoas convivam, né? E Kardec pede aos espíritos, qual é o modelo moral então que deve ser seguido? E os espíritos sucintamente, objetivamente, certeiramente dizem, vejam Jesus. Jesus é o modelo moral que deve ser seguido. Aqui ele está dando uma instrução moral, né?
que para alguns parece ser algo que ele está usando de uma linguagem figurativa e para outros ele está sendo literal. Moça, aqui. E... Bem, boa noite, imagina. Bem-vinda. E aí a gente fica nesse conflito. Que horas que ele está sendo? Porque assim, é tão forte, eu não me imagino, né, tomando um tapa e oferecendo a outra, de bom grado. Alguém vindo me roubar, eu falo assim, opa, espera um pouquinho, tá aqui, ó, tem mais. Não é? Alguém que vem me pedir, né, vem aquela pessoa que a gente já sabe que tem um histórico meio complicado, fala assim, então, você pode me emprestar uns 10 mil, eu te pago na terça? Né? E você fala, tá aqui, te empresto. Será que era isso que o Cristo queria dizer? Sim ou não? Ai. Eu tô vendo as cabecinhas assim. Não era. Porque ele não ia pedir uma coisa tão difícil assim pra gente? Ia. Imagina. Jesus só pedia coisa fácil pra gente, não era? Não era coisa fácil que ele pedia? Para amar os nossos inimigos? Para perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? Para ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, para que desse tamanho que a gente conseguisse ter a fé, a gente conseguisse transportar uma montanha, simplesmente dizer, passa daqui para lá? Ele pediu só coisas fáceis, não foi? Olha a grandeza disso. Se alguém te bate na direita, oferece a esquerda. Te bate na esquerda, dá a direita também. Então, como eu estava voltando lá falando sobre esse meu amigo, e eu tinha esse amigo que a gente conversava sobre algumas dúvidas que a gente tinha, né? De como proceder, até dentro do centro mesmo, né? Ah, mas como que faz tal coisa? Como que faz? Ele falou assim, Paulo, sempre que a gente tem uma dúvida, a gente tem que pensar simplesmente assim, como Jesus fazia. A gente tinha uma dúvida, como que é o melhor jeito de curar, de dar um passe, de não sei o que. Ele falou assim, como Jesus fazia? Jesus impunha a mão. Jesus curava as pessoas sem elas nem estarem perto. Isso é possível. As pessoas que fazem no trabalho de passe, elas têm essa consciência, elas já viram isso acontecer. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez, né? Os passes à distância, os passes próximos, as curas espirituais que ocorrem, não é? Dado o merecimento da pessoa, dada a fé naquele momento, dada a energia que está acontecendo, se o momento é propício, se aquilo deve acontecer, a cura acontece, né? E aí então a gente está nesse dilema de se aquilo é verdade ou não, se é factível ou não, mas então vem a pergunta, o que Jesus faria? O que Jesus fez quando lhe bateram na face direita? O que ele fez? Ele ofereceu a outra. Não está lá? No final dos evangelhos, quando os soldados vão prendê-lo, um soldado vem para prendê-lo e dá-lhe um tapa com toda a força no rosto. Ele não reclama, ele não contesta, ele oferece para a outra face. Quando eles arrastam ele para lá e para cá e fazem ele andar e carregar a própria cruz, o que ele fez? Ele murmurou? Ele reclamou? Ele pôs a cruz nos ombros e andou quanto fosse. Quiseram lhe tirar a roupa? Não tem problema. Por que alguém faz isso? Por que alguém se anula a esse ponto? Por que alguém se submete à maldade alheia dessa forma? Oi? Porque está dominado pelo mal. Dominado pelo mal? Mas será que Jesus estava dominado pelo mal? Não, quem faz, né? A pessoa está dominada pelo mal. A pessoa está dominada pelo mal. A senhora acha? E eu entendo isso. Então mesmo. Quem bateu nele, sim. Mas ele, mesmo se sujeitando a isso, vocês acham que ele estava dominado por aquela situação?
ele estava acima de tudo isso. Estava tão acima que não importava para ele. Não tinha orgulho ferido, não tinha ego, não tinha essa coisa. Você me bateu porque é importante para você me bater? É importante para você essa roupa? É importante para você que eu ande com você? É importante que eu vá? Você quer que eu fique aqui? É isso? É isso que vai te fazer sentir bem? É isso que vai calar essa multidão, que vai fazer com que ela se tranquilize se vocês me matarem? Então tá ok. Porque ele não tinha medo de perder a vida física, porque ele acreditava na vida espiritual. Ele acreditava, não, ele sabia, ele tinha plena consciência de que ele, ali, naquele corpo físico encarnado, naquele momento, tinha uma missão para cumprir, tinha um exemplo a dar. O exemplo de que a vida era maior do que as coisas que podiam acontecer, que a nossa vida é maior do que as coisas banais que nos cercam, que os acontecimentos que às vezes nós nos deixamos derrubar e acabar. Ele mostrou que não importa se alguém tira algo de nós, eles não podem tirar o quem somos, o que temos de dentro de nós. Que ninguém pode vir e me tirar a paciência, me tirar a calma, me tirar a paz. Porque isso é algo que está dentro de mim, é o que eu sou. E ele era paz, ele era amor. Ah, Paulo, mas isso era Jesus, né? Aí também vem essa conversa. Ah, mas isso era Jesus, né? Porque Jesus, algumas pessoas dizem, Jesus era Deus. Jesus não era Deus. Jesus, como ele disse muitas vezes, ele era filho de Deus. Ele era nosso irmão maior. Era um espírito de uma evolução grandíssima, mas ainda assim irmão de nós. Conhecia profundamente a vontade de Deus e estava ligado diretamente a Deus, de tal forma que o que ele queria era o que o Pai queria. Ele executava tudo o que o Pai queria porque ele o conhecia intimamente e ficava feliz em servir como Deus queria. Não é? E nós ainda estamos aqui aprendendo, buscando esse caminho, buscando encontrar em nós uma certeza, buscando encontrar em nós um entendimento que faça que não nos abalemos tanto com as coisas da vida, com uma conta que vai vencer, com um parente que ficou doente, com um trabalho que está com problema, deixar a vida ficar nos agitando, nos chacoalhando, nos pondo para baixo, como são as árvores quando sofrem com o excesso de sol, de vento, de chuva, mas sermos sólidos na nossa alma, nas nossas convicções, sermos resolvidos internamente, termos um amor enorme por nós e através desse amor enxergar a beleza, enxergar a grandeza e enxergar Deus no nosso próximo. É assim que nós amamos o nosso inimigo, é assim que nós amamos aqueles que nos querem mal, compreendendo que essa pessoa está aqui não para me prejudicar, ninguém está. Nós estamos todos aqui, uns para ajudar os outros, uns para trabalhar pelos outros, para fazer pelos outros. Ah, Paulo, mas pelo que eu ando vendo aí, as notícias, não é bem assim não, viu? Tem bastante gente fazendo por si, tem bastante gente, né, passando a mão, a gente vê esse monte de crime, vê esse monte de problema. Você está enganado. Será? Será que nós vamos deixar de ser quem somos porque outras pessoas estão agindo de forma ruim? Será que nós vamos então nos juntar à turba e fazer o mesmo? Tem exemplos disso? Vamos falar de exemplos disso daqui? Vocês se lembram de um caso recente aconteceu num estádio de futebol,
que uma torcida de um time começou a xingar de forma racista um jogador e uma menina se destacou lá xingando e depois foram conversar com ela, mas não, mas eu não sou racista, eu não sou. Mas naquela hora, naquele momento, junto, a hora que a oportunidade se mostrou, na hora que ela se sentiu confiante, porque eu estou junto com pessoas, né? Então não vai ter problema. Tá todo mundo xingando, qual o problema de eu xingar também? E eu ponho para fora aquilo, né? Ou quando eu estou com todo mundo, ou quando eu estou escondido, né? Em qual situação que a gente põe para fora esse nosso lado? Então é importante a gente pensar. Eu costumo falar muito isso daqui, né? Vocês acham que a oportunidade, ela faz o ladrão? Vocês concordam com essa frase? Sim ou não? Tá um negócio, tá mal menos. Concordo. Eu acho engraçado, né? Porque a gente pergunta as coisas aqui na palestra, né? Aqui na frente, e aí o pessoal pensa assim, eu concordo, mas se ele está perguntando é provavelmente que não, né? Senão eu não estaria perguntando, né? Então a resposta é não. A oportunidade não faz o ladrão. A oportunidade revela o ladrão. O ladrão sempre existiu. Ele estava esperando a chance de agir. O ladrão, ou qualquer crime que se possa cometer, o adúltero, o viciado, o compulsivo, o mentiroso, aquilo sai de dentro da gente na hora que tem oportunidade. Está esperando o momento. E aí a gente se descobre que tem aquilo dentro de si, descobre que tem aquilo que às vezes a gente repudia em outras pessoas, né? Enxerga na gente o que outras pessoas, que nós às vezes chamamos de inimigos, dizem que nós somos, né? Nós estamos vendo aí no nosso país está acontecendo um monte de revoluções que eu estou achando muito interessante que aconteçam, né? Jesus dizia, ai do mundo, porque o mundo precisa de escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo, né? E nós estamos vendo muitos escândalos acontecendo. E as pessoas estão se revelando, né? É um momento de julgamento que se cria, né? Nós vemos aí algumas turbas bem animadas, agitadas, bem eufóricas, bem raivosas com esse momento todo, né? E eu acho que esse momento, ele traz uma grande chance de reflexão, né? A gente está falando de um país, né, de líderes que são corruptos, que são suscetíveis, que são falhos, etc. E de repente a gente tem que olhar para a gente e começar a pensar, e eu já fui? Eu já fiz? Quando tinha aquela coisa que eu não conseguia resolver pelas vias normais, eu dei um jeitinho? Eu dei uma voltinha? Eu dei um por baixo do pano? Dei um por fora? Eu já dei um olé? Eu já menti? Já passei alguém para trás? Né? Ah, Paulo, então você está falando para a gente que amar os inimigos, né? É perdoar suas faltas sempre, fechar os olhos para as coisas, afinal de contas, a gente também comete coisas erradas? Não, nunca foi isso que Cristo disse para nós, nem isso que Ele queria, né? Mas Ele queria que nós fôssemos justos e não simplesmente raivosos. Que nós olhássemos com amor as coisas, mas o amor corrige, né? Eu tenho uma filhinha de 4 anos, que está aqui hoje assistindo a minha palestra, ou já dormiu também? Não, está assistindo. Né? E eu tenho um amor danado por ela. Acho bonito, um monte de coisa que ela faz. Ela faz um monte de coisa bonita. Mas eventualmente, como qualquer criança, ela faz coisas que não podem, ou coisas que podem prejudicá-la ou prejudicar alguém. E eu tenho que falar com ela. E eu posso chegar e dar um tapa nela e falar assim, não é assim. Ou eu posso falar com amor.
Uma vez, 2, 3, 10, tanto de vezes que a minha limitada paciência conseguir, né? Até que se eu perder a paciência, eu tento contar até 10 ou chamo a mamãe para dar uma força, né? E a gente vai junto tentando resolver. A gente tem que corrigir as coisas com amor, porque a gente precisa de amor. A gente não precisa de corrigenda? Já pensou se cada vez que a gente desse uma mancada, uma mancadinha, a gente tomasse um tapa na cabeça? Vai ter que andar de capacete. No trânsito, então, né? Ó, o que ele fez? Ó, o navalha, ó, o barbeiro, ó, não sei o que, não sei o que. E tá a gente aqui dirigindo, falando no celular, mandando mensagem, o farol abriu e fechou, a gente ficou, o pessoal buzinando atrás. O carro morre de vez em quando, a gente esquece de ligar a seta de vez em quando, ou não? Sim ou não? Se vê mais é falta de dar certo. Deve ser um problema do tipo assim, olha, eu não quero dar satisfações. Para onde você vai? Não te interessa. Não me siga. Mantenha a distância, né? A pessoa quer distância. E talvez seja isso. Mas o trânsito é só um exemplo, né? A gente tem em casa tanta coisa, né? Marido e mulher, a mulher critica o marido, porque fulano, ó, deixa as meias no chão, deixou a toalha, daí o fulano fala assim, e a Beltrana? Que outro dia fez não sei o quê, foi lavar o carro, lavou com a bucha virada para baixo, escoltou do carro, não sei. O mundo pode ser uma troca de acusações, né? No trabalho, na escola, com os amigos. O mundo pode ser uma troca de acusações. E se eu falar que, ela riscou o carro e ela falar que eu deixei a meia, ela está certa. E eu estou certo também. E a gente resolveu o problema? A meia saiu da cama? O carro consertou? Nós estamos aqui para aprender uns com os outros, para ouvir. Aquele que ouve com humildade, que aceita com humildade, que enxerga além da forma e presta atenção no conteúdo do que chega, esse aprende mais. A gente aprende mais quando a gente releva. A gente não tem amigos nossos que falam de várias... A gente sempre tem um amigo que ninguém gosta. Vocês têm um amigo que ninguém gosta? Mas você gosta dele. As pessoas falam, mas ele é ranzinza, ele fala palavrão, ele cutuca o nariz, ele faz não sei o que, não sei o que. Elas falam assim, eu sei de tudo isso, mas eu adoro ele. Isso é amor. Isso é amor, né? E ele também, do mesmo jeito, gosta da gente, sabe como que a gente é. E fala coisas e tal. Então, assim... Oi? Não é a gente, não é a gente. Não, o amigo esquisito é o outro lá, a gente é joia. A gente é quem anda com esquisito. Né? E ter essa pessoa, né? Esse é o tipo de relacionamento que a gente deveria ter com mais pessoas. Né? Esse é o tipo de relacionamento que a gente deveria ter com os familiares, com qualquer pessoa. Eu te vejo, eu sei como você é desse jeito, você tem esses defeitos, você tem essas manias, e eu te entendo. E eu me esforço para entender o que você está falando, peneiro as coisas, filtro, sei o conteúdo do que você está falando, não é? E a gente se relaciona bem. Não é isso que a gente faz com esse amigo difícil? Se ele falar do mesmo jeito que ele fala com a gente com umas 20 pessoas, é briga na certa, mas com a gente entende. Porque cada pessoa, apesar da gente falar, todo mundo aqui fala português, eu imagino que sim. Se alguém falar outra língua, depois a gente aperta a tecla SAP. Mas a gente fala português, mas o português que eu falo é diferente do que outras pessoas falam, não é verdade? Eu que sou palestrante hoje aqui, nesse momento, estou dando a palestra, eu tento me esforçar para falar as coisas da melhor maneira para que todo mundo possa me entender. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Mas no dia a dia, às vezes, não é assim. A minha esposa que está aqui, que não me deixa mentir sozinho, sabe que tem um monte de gente que às vezes eu falo as coisas, o pessoal olha pra minha cara e fica assim, ó. O que você tá falando, bicho? Tô falando. E aí eu tenho que me explicar melhor, né? Acho que é por isso que eu gosto de vir palestrar aqui. Aqui eu capricho para falar bonitinho, né? Ou quase isso, né? Para tentar falar bonitinho. Porque a gente tem a nossa própria linguagem. O mundo, cada um de nós é um mundinho, é um planetinha, é um país, é um continente, é uma ilha que está tentando alcançar outros mundos, que está tentando chegar nas outras pessoas, que são outros países, ilhas, e tentando desenvolver métodos de se comunicar. Vocês conseguem imaginar assim? Imagina, ó, o pessoal da Europa nunca tinha falado, da França nunca tinha falado com a Inglaterra. Um dia um barquinho de um foi parar na casa do outro, eles têm que se esforçar para aprender. É o que a gente faz falando português. É o que a gente faz todo dia. A gente olha aquela pessoa lá do trabalho que ninguém gosta, que ninguém entende, mas para e pensa um pouquinho, né? Mesmo aquela pessoa que ninguém gosta, que ninguém suporta, não tem uma mãe, será? Não tem um pai? Não tem um esposo? Não tem alguém na vida que gosta dela? Por que será que gosta? Por que a gente gosta daquele amigo nosso lá que ninguém gosta? Porque a gente enxerga uma coisa que os outros não enxergam. E se a gente permitir olhar essa mesma coisa em cada uma das pessoas, os inimigos desaparecem, os problemas desaparecem, surgem relações melhores. Quando a gente dá uma chance para entender o outro e se esforça em fazer com que se entenda, né? Não adianta eu ficar bravo assim, fui lá, dei palestra, ninguém me entendeu. Ô povinho, eu vim aqui, falo francês, falo em marciano, falo de um monte de coisa que ninguém sabe do que eu estou falando, e aí? A culpa é de vocês? Não. Então, se tem muita gente que não está me entendendo, se tem muita gente que não está compreendendo o que eu estou falando, eu preciso mudar o jeito que eu falo. Mudar é uma das maiores qualidades do ser humano. Se adaptar, né? Tentar de outras formas a mesma coisa. Não é isso? Eu tinha uma colega do trabalho que ela, contando um caos dela para mim, né? Ela falava assim para mim, os meus filhos são terríveis. Tinha um casal, né? E eles tinham mais ou menos a mesma idade, quase, assim, uma diferença de 1 ano. Ela falava assim, muito, muito terríveis. Todo dia eu falo para eles a mesma coisa e todo dia eles fazem errado as coisas. Todo dia eu acordo 6 horas e começo. Acorda, gente, acorda. Falo 30 vezes acorda, eles vêm devagar, eu fico, vocês vão me atrasar. Aí eles vão devagar, tomam café devagar. E eu fico, vamos gente, eu estou chegando atrasado, vocês vão chegar atrasados na escola, vamos, falo. Todo dia eu falo igual a mesma coisa e todo dia eles fazem a mesma coisa errada. Não sei mais o que fazer. Eu falo assim, você entendeu o problema do negócio? Ela, que problema? Falou, problema porque acontece isso. Acontece isso porque eles ficam lá desse jeito. Mas você diz que todo dia você faz a mesma coisa? Se todo dia você faz a mesma coisa, como você espera ter um resultado diferente? Concorda? Vou jogar para o ímpar, eu sempre jogo 2. Que resultado que eu vou ter? Todo dia você fala a mesma coisa, isso. Todo dia você faz a mesma coisa. Como que você espera um resultado diferente? Mas é que eu tenho que falar, senão eles vão se atrasar. Por que não deixa eles se atrasarem um dia? Mas aí eles vão perder a aula. Mas é um dia de aula. Deixa perder. Você vai ver se no outro dia você fala assim, eu tô indo, neguinho não pula da cama. Minha mãe fez isso comigo algumas vezes, ajudou. Né? Porque você tem que... A gente, às vezes, né, o processo de aprendizado nosso, ele é muito, muito interessante, né? A gente tem que entender que tanto nossas palavras, pensamentos e principalmente as ações, elas têm consequências. A partir do momento que eu entendo a consequência,
Aí eu posso ponderar melhor se eu quero passar por aquilo ou não. Não é? Se eu falo para a criança, olha, se você não fizer isso aqui, você vai chegar atrasado na escola, você vai perder a aula. Ah, mas não tem problema, porque você vai falar 30 vezes, né? E aí na 31ª eu vou, que eu já conto, né? Ela está quase. 29, 30, 31, agora vamos, né? Eu vou e faço, e as coisas acontecem, mas faz diferente. Nossa, perdi mesmo a aula, nossa, fiquei mesmo... Nossa, a professora deu uma prova naquele dia que eu faltei, eu fiquei com nota ruim, agora eu vou ter que estudar mais para fazer. E aí, você quer continuar esperando as 30 vezes ou você vai levantar? Não é assim? Uma vez uma colega comentou que ela estava discutindo com a chefe dela e ela xingou, falou um palavrão bem feio para a chefe. Falou para a chefe ir para algum lugar que não era muito bacana. A chefe dela falou assim, não, faz o seguinte, vai você, aproveita e passa no RH, você está demitida. Aí ela aprendeu a ter uma certa tolerância às chefes, né? Ela pensa, continua pensando. Vai. Mas não fala porque ela já sabe que quem vai é ela, né? Então, assim, é entender a consequência e eu te falar, e aí, você quer passar por isso, sim ou não? Porque às vezes a gente fala da consequência. Tem gente que de observar já fala, isso não. Eu, por exemplo, uma coisa, jaca. Que é jaca, eu nem coloco na boca, eu olho para aquilo e falo, não, obrigado, jaca, não quero. Nossa, mas é doce, é isso, mas eu já estou sentindo daqui que não vai dar certo. Nem preciso passar pela experiência, eu sei que quiabo, jiló, come jiló tão bom, é bom passarinho, né? Não, obrigado, né? Tem coisas que a gente sabe, que a gente já aprendeu de alguma forma, que a gente sente que não vai dar certo. Eu estou falando de comida, gente, mas vocês podem pensar em qualquer coisa. Pode pensar em o quê? Briga. Brigar com as pessoas, né? Tem uma colega do trabalho, eu vou contar mais uma história bacana. Eu estava conversando com uma colega esses dias, né, a gente falando sobre o trânsito, né? Sobre a violência no trânsito. Eu estava falando justamente sobre consequência, porque assim, tinha acontecido comigo naquele dia. Hoje está bom para contar a história, vamos contar essa história. Eu estava levando a minha filha para a escola e uma pessoa estava meio devagar na minha frente, eu passei do lado dela e fiquei na frente. E quando o farol abriu, a pessoa que eu passei na frente começou a buzinar, eu olhei para trás e falei, bom, nesse dia, graças a Deus, eu estava mais calmo do que o normal, não falei nada e segui o meu caminho. Quando chegou na frente na avenida, a faixa que eu estava parou, porque eu ia entrar à esquerda, e a faixa do meio estava livre, os carros estavam passando. Aí esse carro que estava atrás de mim passou com o vidro abaixado, o meu estava fechado, e ele passou falando alguma coisa que eu imaginei que não era muito boa. E passou e foi embora, né? Mas devia ter alguma coisa a ver com a minha mãe. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, poxa, ser valente desse jeito é muito fácil, né? Xinguei ele, apertei a campainha e saí correndo, né? Ser valente desse jeito é... Será que se ele descesse, viesse na minha frente, ele falaria a mesma coisa que ele falou? Né? E eu fiquei pensando nas vezes que eu já fiz isso. Afinal de contas, eu não sou nenhum santinho. Né? E eu fiquei pensando quantas vezes eu já fui valente desse jeito. Né? Eu estava pensando nessa valentia, né? E entender a consequência desse tipo de valentia. Porque uma vez que eu fiquei muito bravo com uma pessoa que estava jogando farol em mim, etc, eu fui e também xinguei a pessoa pro lado de fora e o cara veio atrás de mim com o carro. Era um carro maior, ele fechou meu carro, por sorte eu consegui dar uma ré e escapar, não sei o que ele queria fazer, o que ele ia fazer, qual era o tamanho do gigante que ia sair de dentro do carro. Ou às vezes sai um pequenininho e fala assim, vai ser fácil, ele vem com um negócio pesado na mão que ia tornar bem mais difícil, né? E aí, o que ia adiantar, né? Então, hoje em dia eu entendo a consequência que pode acontecer se eu tentar dar uma de valente, se eu tentar enfrentar alguém,
E eu escolho não fazer, porque eu não quero passar por aquilo de novo. Não quero sujeitar minha esposa que estava no carro, tomou um susto danado com aquilo. Eu também tomei, mas ela passou mais. E você ficar pensando, é isso que eu quero passar? É isso que eu quero sujeitar as pessoas? Né? Então, a gente vai se entregando. Jesus falava sobre não resistir ao mal, né? Não resistir ao mal. O mal existe porque as pessoas ainda não aprenderam o valor do bem. Como assim, Paulo? As pessoas antigamente sabiam, não sabiam. Não sabiam. Se soubessem, o mundo era melhor. O mundo não é. O mundo não está. As pessoas do passado não eram perfeitas. A gente tem que tirar essa ideia da cabeça. As pessoas do passado viviam como elas podiam, com o que elas sabiam. O que elas sabiam, o que elas alimentaram, o que elas trouxeram é o mundo que nós temos hoje. Esse mundo é fruto nosso, da nosso trabalho e das coisas que fizemos ao longo de muitas existências nesse planeta. Nós estamos aqui para melhorá-lo, para torná-lo melhor e mais fácil. Então, escolher em agir para o bem, escolher o bem dentre o mal, escolher em agir em prol e não contra as coisas, escolher em tomar o caminho mais difícil. Nossa, se eu for por aqui é tão difícil, se eu for tirar a carta de habilitação, vou ter que fazer 30 aulas, não sei o que, mas se eu der um dinheirinho aqui, eu tiro logo a carta. Ah, se eu for pagar a conta que eu tenho que pagar, é esse valor desse tamanho, mas se eu pagar para o rapaz aqui, eu pago uma conta desse tamanho. Ah, se eu sair para resolver o meu problema dentro de casa e for procurar fora de casa, é melhor, eu não preciso brigar com a mulher e resolvo lá que tenho, chego em casa atrás. E a gente vai se enganando, vai fazendo as coisas por fora, vai fazendo as coisas, vai dando um jeitinho. E chega de jeitinho, gente. Chega, olha a situação que está o nosso mundo, de jeitinho em jeitinho. Jesus nos convidou a enfrentar as dificuldades, a enfrentar e aceitar os problemas de bom grado. É isso que eu tenho que aguentar, então é isso que eu vou aguentar. É isso que eu tenho que fazer, então é isso que eu vou fazer. Vai custar caro, vai ser difícil. Eu vou ter que dormir menos, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que me esforçar mais, vou ter que sair menos, eu vou ter que me cuidar menos. Mas o que eu vou ganhar no final? Qual vai ser a consequência final disso? Vai ser eu estar feliz? Vai ser eu dormir e pôr a cabeça no travesseiro e ela estar leve? Vai ser eu passar um dia sem estar triste, sem pensar que eu cedi ao vício de novo, que eu cedi a uma tentação, que eu cedi ao mal e me entreguei a ele outra vez? E pensar, pelo contrário, hoje eu venci. Hoje eu venci e eu sou um vitorioso. É uma coisa meio alcoólatras anônimos, né? Um dia de cada vez. Jesus nos convidou a fazer isso, né? Deixa que amanhã cuidará dos seus próprios problemas. Resolve hoje o que precisa ser feito. Se a gente se preocupa, mas nunca mais vou fazer, mas vai ser para sempre assim. Nunca mais não existe, para sempre não existe. Existe hoje. O que hoje, o que agora eu posso fazer? O que essa situação agora está se apresentando para mim? Que escolhas eu tenho? Qual a consequência das escolhas que eu vou fazer? Eu fazer isso é mais leve, mas a consequência é mais pesada. Então, será que não vale a pena eu fazer aquilo que eu tenho que fazer para ter uma consequência melhor? Eu acho que sim. Jesus mostrou que sim. Todos os mártires que seguiram, né? Eu estava pensando muito sobre isso, que o cristianismo, né? Muitas pessoas falam muito sobre Paulo, né? Paulo de Tarso como o grande divulgador do cristianismo, né? As cartas que ele enviou a Éfeso, a Coríntios e por aí foi. E isso ajudou a divulgar.
Mas eu me lembro, assim, eu tive um professor num cursinho que eu fiz há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, e ele era ateu. Ateu. Nem graças a Deus, era ateu, né? Mas ele era muito revoltado com a questão dos crimes da igreja, etc. E tinha uma moça no cursinho que ela era evangélica, né? E ela não se conformava quando ele falava algumas heresias lá, né? Eu achava até engraçado, mas eu não levava tão a sério, né? E um dia ele falando sobre a questão do cristianismo, ele perguntaram para ele: então você acha que o cristianismo então não é importante? Ele falou assim: pelo contrário, eu acho que o cristianismo, isso um ateu que detestava essas coisas, falou, foi a melhor coisa que aconteceu para a humanidade. Porque o cristianismo faz com que nós possamos nos enxergar como irmãos e ver que nós somos uma família, ver que as pessoas são uma família. Então isso impede que umas queiram matar as outras, isso ajuda que umas queiram ajudar as outras, porque eu enxergo a todos como uma família. Ele disse isso. Ele disse também que uma das coisas que ajudou, e aí que eu estava falando, ajudou o cristianismo, tanto quanto Paulo, as suas cartas, os seus ensinamentos, foi o que passaram os primeiros cristãos em Roma, no circo. Os cristãos eram perseguidos e quando eles eram capturados, eles eram levados para o circo. O circo não era os que nem hoje em dia, que minha filhinha gosta de ir, que tem o patati e patatá, né? O circo tinha alguns leões bem famintos na arena, prontos para devorar as pessoas que colocavam lá. E quem eles colocavam para ser devorados? Os cristãos. O que era o que eles avisavam? Olha, está aqui um pessoal que tem uma crença que é proibida, eles estão falando desse tal de Cristo, que eles seguem esse tal de Cristo, e o que a gente vai fazer? Vai colocar eles aqui, você vai ver, ó, eles falam que vão ser salvos, vão ser não sei o quê, bota eles lá que o leão vai dar um jeitinho para mostrar a paz deles. Colocar uns cristãos no meio, aparecia o leão, o que vocês fariam? Jogam vocês lá no meio de uma arena gigantesca com um leão faminto. E aí? Tempo, o que vocês fariam? Quem ia correr, tentar correr, se não tivesse tremendo muito nas pernas? Né? Todo mundo, né? O que eles faziam quando viam o leão? Esperavam. E aí acontecia, que nem na Bíblia, lá atrás, Daniel na cova dos leões, por conta da fé que eles tinham, o leão deixava de comer eles. O leão vinha aí, eles não davam um grito. Não xingavam, não amaldiçoavam, se entregavam, se rendiam. Todo mundo esperando o espetáculo de ver eles correndo para lá e para cá, que nem umas baratas perdidas, clamando aos céus, etc. E eles simplesmente se entregavam. Um a um eles se entregavam. Eles falavam assim: não, mas espera aí. E as pessoas estavam começando a ver aquilo e falavam: mas espera um pouquinho. Por que ele não correu? Por quê? E eles foram sabendo, não correu, porque ele acredita que eles vão sofrer agora, mas no futuro eles vão ter a recompensa do reino dos céus, alcançar uma vida melhor, um estágio espiritual melhor. E as pessoas foram vendo aquilo e pensando: poxa, eu queria ter na minha vida uma convicção tão grande quanto a dessa pessoa. Eu queria ter na minha vida uma fé tão grande quanto a desse, que entrega a vida sem murmurar, porque acredita verdadeiramente na sua fé. E aí as pessoas começaram a se converter muito rapidamente, ao ponto de chegar ao César. E Roma inteira se converteu ao cristianismo pelo exemplo daqueles que se entregaram, que doaram, que deram a face esquerda para ser batida. Então, sim, Jesus foi literal quando disse para nos entregarmos e não resistirmos ao mal, mas folgarmos com bem, sermos justos, sermos amáveis, sermos honestos e sinceros, sermos pacientes e benevolentes, buscar na nossa alma essa fé. Se ela ainda não está, se a gente fala assim: Paulo, mas isso está tão longe do que eu sou, tão longe do que eu sinto hoje,
trabalha isso dentro de você, tenta resolver isso dentro da família. A família é a célula menor da sociedade. Se dentro da minha família que estão aqueles que eu amo porque são meus consanguíneos que estão ali dentro, se eu puder trabalhar isso, executar isso ali dentro, talvez eu consiga fazer no trabalho, talvez eu consiga fazer no trem, no ônibus, talvez eu consiga fazer em qualquer outro lugar da vida. Estou tentando ver as horas, mas a luz ali atrapalha. A gente tem bastante tempo ainda, né? Eu estou falando. Acabou? É 7h30? Ah, tá bom. Eu cismo que era 7h45, eu ia longe, hein? Ainda bem. Então, finalizando, se a gente sabe que ainda não tem, se a gente sabe em que ponto está, isso é ótimo. Porque eu posso olhar para onde estou e ver aonde eu quero ir. E aí eu traço um caminho. E se esse lugar que eu quero chegar é a vida melhor, mais feliz, a vida eterna, como Jesus dizia, a felicidade eterna, que caminho é esse que eu tenho que percorrer? Disse Jesus, eu sou o caminho. Nós temos que fazer o que o Mestre propôs. Seguir os exemplos sem medo, sem vacilar, sem titubear. A fé precisa ser alimentada. Vamos dar o alimento que a nossa fé necessita. Vamos pedir a Jesus, me ajuda com a minha pouca fé, e a nossa fé com a dele vai ser grande. E assim vamos vencendo cada desafio, não com raiva, não com retaliação, mas com amor, com calma, com cautela, que todo mundo precisa e que nós precisamos também. Podemos começar hoje em dia já começar a pensar em, se não dá para dar a face e a tapa para todo mundo, para um outro, será que a gente consegue deixar para lá, deixar para depois, falar bobagem? Já pode ser um exercício para praticar? Sim? Sim. Então logo logo a gente vai estar craque, bem logo, a gente vai ver, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo tempo de vocês, e a gente se vê por aqui de novo em breve, tá bom? Fique com Deus.